Muito bom dia. Este aqui é o nosso programa Brasil de Fato Paraná 11:30. O programa que sempre coloca em pauta as lutas dos movimentos populares, do movimento sindical, as lutas do povo brasileiro nesse momento difícil de combate à pandemia e de luta por direitos. Hoje estamos aqui com um tema essencial para a classe trabalhadora, sempre dizemos isso. A luta por moradia, o direito das famílias que ocuparam terreno em Campo Magro há cerca de um mês, a luta do movimento popular de moradia e o direito geral da população à moradia, à habitação. Para isso, estamos aqui com convidados e convidadas muito especiais. Estou aqui com o Val Ferreira, coordenador do Movimento Popular por Moradia. Muito bom dia, Val. Obrigado pela participação. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os participantes. Estamos aí na luta. Prazer estar aqui, né? Já teve um convite, não deu certo da primeira vez. Estamos aqui tendo essa grande oportunidade de falar com todo esse público, todo esse povo, e externar aí um pouquinho do que a gente tem enfrentado nas nossas batalhas. Com certeza, Val. O prazer é todo nosso aqui comigo nesse nosso estúdio improvisado em tempos aí de pandemia. Estamos aqui também com dois juristas populares, vão ajudar a gente a entender o que está acontecendo ali em Campo Magro. Estou aqui com o Felipe Mongruel, advogado popular. Muito bom dia, Felipe. Obrigado. Bom dia, Pedro. É sempre um prazer falar com você, falar com a Brasil de Fato, com todos os nossos ouvintes. Prazer também estar com a doutora Thaís, com a Georgia e principalmente com o companheiro Val aí, que está seguindo essa batalha há um mês, como você bem disse. Muito bem, estamos aí com a doutora Thaís Diniz, advogada aí da Assembleia Legislativa do Paraná. Muito bom dia, Thaís. Obrigado pela participação. Bom dia, Pedro. Muito obrigada. É um enorme prazer estar aqui, né? Sempre um prazer estar na comunicação aqui do Brasil de Fato e estar na presença aí do Val, uma grande liderança da luta pela moradia aqui de Curitiba e região, e também o companheiro aí, advogado popular também, Felipe, um grande prazer, e a Jorge aí também, um prazer enorme estar com vocês. Obrigada. Muito bem, toda segunda-feira estamos eu e minha companheira de bancada de toda segunda-feira, nossa ativista, militante, fotojornalista, integrante da redação do Brasil de Fato, Georgia Prats. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Val. Bom dia, Felipe, Thaís. Bom dia a todas e todos. E é isso, né? Sempre na luta e sempre acompanhando aí os movimentos populares. Estamos juntos. Então a gente já vai entrar no nosso debate aqui com o protagonista dele. O Movimento Popular de Moradia existe aí desde 2012, fazendo várias lutas pelo direito à moradia. Ele organiza áreas de ocupação ali na cidade industrial de Curitiba, próximo ao Sabará. E agora, há mais de um mês, Val, a gente tem uma ocupação em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, num terreno, né, que tem essa gestão aí da prefeitura, mas que também cedeu ao governo do estado. E fato é que é um terreno plano, próximo ao centro, totalmente inutilizado e com uma estrutura que deveria servir assistência social, a idosos, ao cuidado, que também estava totalmente abandonada. Então, eu queria que você falasse para a gente dessa atuação em Campo Magro e por que o direito das famílias de ficarem lá, Val. Beleza. Então, gente, na verdade, acho que por descuido meu, o Movimento Popular por Moradia ele existe desde 2005, na verdade. Né? Uhum. Eu entrei no movimento em 2012. Não sabia. Eu comecei nessa luta em 2012. Na verdade, a luta por moradia, eu entrei desde berço, né? Mas no movimento desde 2012. Referente ao terreno, nós estamos ocupando ali, o terreno da FAES, Curitiba, houve um jogo de empurra-empurra muito grande ali, Pedro. Uhum. Porque o terreno pertence a Curitiba, está dentro do município de Campo Magro, não pertence a Campo Magro, mas está dentro do município de Campo Magro, e foi cedido para o estado do Paraná. É um negócio muito doido, mas o detentor da posse do terreno, até que nós entrássemos ali, era o estado do Paraná, né? E o estado do Paraná tocava ali um centro de recuperação de drogados. Uhum. Drogados e idosos e mais... E ajudava pessoas em situação de ruas, Uhum. né? Só que daí faliu.
não teve muito recurso, talvez, não sei o que aconteceu, que faliu. E ficou abandonado desde então, ficou ali, largado. Nós chegamos ali, pegamos um terreno muito cheio de espinhos, cresceu bastante aquelas amora silvestre, árvores de pequenos portes. Nós vimos que realmente estava abandonadíssimo. Além das construções, tem muitas construções lá, casas, barracões, tudo depredados. Janelas quebradas, arrancadas, portas arrancadas, sem água, sem luz. Existe, Pedro, morando na área lá, 2 senhores, o seu Arthur e o seu Carlos, né? O seu Carlos, há quase 40 anos os caras moram. Eles passaram por esse período em que funcionava ali o centro de recuperação de drogados, acolhimento de idosos, de pessoas em situação de rua. Eles passaram ali, ficaram naquele tempo, viraram funcionário, não sei de que jeito eles viraram funcionário, faliu o negócio e eles continuaram morando, e estão morando até hoje lá, entendeu? E eles, quando nós chegamos, eles estavam 6 meses, isso tem um depoimento deles mesmo, 6 meses sem água e sem luz, e sem assistência do FAS de nada. Ninguém ia lá perguntar se eles estavam precisando de cesta básica, se eles precisando de ajuda, de alguma coisa, sem assistência nenhuma. Nós chegamos lá, pegamos esse terreno totalmente abandonado, começamos a arrumar, começamos a instalar água, instalar luz, claro, do jeito... Hoje a gente tem até hortas comunitárias ali. Temos hortas. Individuais também das isso no decorrer de um mês, e agora, hoje, por incrível que pareça, começa completa um mês e uma semana. Um mês é o nosso bebê lá. Então, e nós estamos agora restaurando os edifícios que nós pegamos depredados, estamos deixando de forma mais aparentável tudo. E o mais gratificante é que está voltando a cumprir a função social. São cerca de 900 famílias? Agora tem mais. Agora tem mais de 900 famílias. Nós fizemos um ato, acho que vamos entrar nesse assunto também, né? Nós fizemos um ato, só nesse ato foi umas 1.500 pessoas. E não foi nem a metade dos moradores que já estão ocupando ali. Nós também não deixamos a área totalmente desprovida e saiu todo mundo, né? Deixamos um povo lá, resguardando o local e fomos um povo. E eu e Jorge tivemos a oportunidade de estar lá com vocês no sábado. O Jorge já vem acompanhando enquanto repórter do Brasil de Fato. E na conversa com uma senhora me pareceu um exemplo do que acontece ali, né? Perguntamos para ela por que a senhora está aqui, o que moveu. Eu venho de Campina do Sul, não tenho condição de, nesse momento da crise, pagar o aluguel, e estou aqui e quero ficar e tenho direito, né? Quer dizer, é essa crise que empurra as pessoas vão para buscar moradia? Eu vinha conversando com o companheiro Júlia, que está aqui, não está aparecendo aí, mas eu vinha conversando no estúdio. Está no estúdio aqui. O auxílio emergencial de R$600 que o governo está pagando mensalmente, está pagando não, está devolvendo para os brasileiros, não está pagando nada, está devolvendo para os brasileiros mensalmente, segundo o cálculo do Instituto ali, ele vai gastar em 3 meses, ou está gastando em 3 meses, 154 bilhões de reais para manter esse auxílio emergencial para aproximadamente 79,900 mil brasileiros, aproximadamente, de R$600. No início da pandemia, o Pedro com certeza vai lembrar disso, os companheiros aí participantes também, com mais conhecimento de causa, vão lembrar disso também, o governo liberou 1 trilhão e mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para socorrer bancos, como se os bancos precisassem de socorro, né? Mas beleza. Liberou esse valor monstruoso. Esse valor, Pedro, daria para manter o aluguel, quase 90 milhões de brasileiros, ou os 79 milhões,900 mil brasileiros, por um ano, recebendo auxílio de R$1.200. Esses 79 milhões, 900, isso está ali
o nosso amigo achou um site ali, 79.900.000 brasileiros poderiam ser mantidos com esse auxílio de 1.200, não de 600, de 1.200 durante um ano. Se esse 1 trilhão e 200 bilhões tivesse sido direcionado para o povo em vez para os bancos, daria para manter. Com isso, os senhores, as senhoras, os pais solteiros, as mães solteiras, os donos de casa, eles poderiam continuar pagando o seu aluguel. Poderiam continuar comprando o seu alimento mensalmente e não daria esse sufoco. Provavelmente o coronavírus teria se alastrado menos, porque eles iam ter condições de não sair trabalhar desesperado, como muitos, infelizmente, mesmo com esse auxílio, tem que sair trabalhar, 600, não aguenta pagar aluguel e comigo. E o que acontece lá na ocupação? Tem 4 pessoas que vêm lá do Macapá, cara. Eu nunca achei que eu ia conhecer pessoa do Macapá. Tem 4 pessoas que veio, 4 famílias, aliás, que veio do Macapá. Tem família que veio da Bahia, de São Paulo, de Santa Catarina, de várias regiões. Imagina daqui de perto, né? Por quê? Porque foram despejados do aluguel, não tem condição de pagar aluguel, não tem condição de se manter, por causa de uma má administração, tanto do governo como de prefeitos, de etc. Então, o motivo da maioria das pessoas estarem lá é porque eles foram despejados, não tem condição de pagar aluguel. Se, quem sabe, os governantes pensassem mais no povo do que nas instituições, talvez esse problema não estaria tão grave. Com certeza não estaria tão grave. Muito, muito forte esse relato. Vamos ver aqui o que a Georgia traz para a gente de questão. É muito interessante, né? Como o Val levanta várias questões aí, são vários, né, problemas sensíveis, em questões até mesmo do termo de moradia, né? São várias coisas que se juntam, né, a essa questão. E aí o Val traz também essa questão do local ali, que era uma fazenda, né, que é pertencente ao governo do estado do Paraná e foi cedido então ao FAS, né, de Curitiba, e com essa função que antes abrigava os dependentes químicos, talvez, né, que seja essa história do local. Mas nesse contexto surge então um questionamento sobre essa questão da possibilidade de utilizar os terrenos e imóveis públicos, né, desocupados como moradia para aqueles que não possuem, suprindo assim talvez essa demanda, né, ou uma boa parte dessa demanda habitacional. E aí eu queria saber da Thaís sobre essa questão da aplicação dos institutos da concessão de direito real de uso, né, e a concessão de uso especial para fins de moradia, se seriam alternativas que poderiam contribuir para o enfrentamento do problema, ou não teriam a ver com isso, né? E se você pode elucidar para a gente que seriam essas alternativas, né, do CUEM e do CDRU. Pelas colocações aí do Val, foi muito elucidativo entender aí como foi o procedimento, como aconteceu toda essa ocupação, e realmente a gente tem possibilidades de regularização ali na área. Quando a gente recebeu esse caso ali na Comissão de Direitos Humanos, a gente já sabia que era um caso bastante delicado, porque, como o Val colocou, se trata aí de uma área que ela é, na verdade, de propriedade de Curitiba, né, do município de Curitiba, da FAS, porém que está no município aí de Campo Magro e que havia sido cedido para o estado do Paraná, né, uma área que seria de uso do estado do Paraná, mas que, entretanto, foi abandonada, uma área que estava abandonada há anos e que, inclusive, né, tendo relatos de vários riscos sociais ali naquele terreno. E a gente se trata também, né, de uma área ali que tem uma questão ambiental que é um pouco delicada, né, uma área que tem ali aquífero, enfim, mas que é uma área muito grande, uma área urbana e que poderia estar sendo utilizada aí para projetos de moradia. A Georgia falou de duas possibilidades de regularização, dois institutos aí do direito urbanístico que poderiam, sim, ser utilizados dentro dessa área em que há a possibilidade de desenvolver um empreendimento aí imobiliário, né? São duas propostas aí populares, né? Duas propostas que seriam para a população de baixa renda, e que se enquadraria exatamente ao caso.
No momento, a gente tem aí o Ministério Público, o CAOP de Direitos Humanos, que abriu um procedimento dentro em relação à Prefeitura de Curitiba, para verificar a possibilidade de desenvolver algum projeto de regularização fundiária. Então, o que a gente precisa ter em mente, eu penso, é que a gente tem diversos institutos aí do direito urbanístico que poderiam ser utilizados na área, a gente só precisa realmente de vontade política para para viabilizar essa regularização, né, e parar com esse empurra-empurra, né, então o município de Campo Magro realmente é um município de pequeno porte, mas a gente tem também a responsabilidade aí da Prefeitura de Curitiba e nós temos a responsabilidade do governo do estado do Paraná, que deve buscar, sim, saídas para regularização. Se não for por esse instituto, por outros institutos que permitam que a população que não tem acesso que não tem renda realmente para adquirir moradia por meio desse mercado imobiliário, que a gente sabe cada vez mais injusto e que realmente não dá conta de garantir o direito à moradia da população, então que permita aí alcançar isso que é um direito fundamental, né? E eu acho, assim, que a ocupação ali de Campo Magro, ela vem como uma expressão de algo que é muito maior, né? O Val já pode explicar muito bem, que as pessoas, elas estão ali naquela ocupação, e a ocupação cada vez aumenta mais e mais rapidamente, devido a esse contexto aí de empobrecimento da população, e também de a gente ver que não tem como garantir o direito à moradia por meio do mercado imobiliário, por meio da moradia enquanto uma mercadoria. A gente precisa de mecanismos aí que possibilitem a gente acessar a moradia enquanto um direito social, e não enquanto uma mercadoria. Para isso a gente tem aí a concessão de uso que vem justamente nesse sentido, né, de possibilitar que a gente priorize a posse e não o direito de propriedade, né, vendo justamente que o direito à moradia ele vai muito além de se ter uma casa, de se ter uma casa no sentido de uma mercadoria, de um patrimônio, né? Ela vem como um feixe aí de direitos fundamentais, né? E a gente deve priorizar esses institutos que possibilitem que se garanta a segurança da posse. E isso que é o mais importante nesse caso. E também gostaria de colocar, só para finalizar, a atuação também da Defensoria Pública, que está atuando no caso, junto também com o Dr. Felipe, e também está buscando alternativas aí de aplicação de institutos aí instrumentos mesmo do direito urbanístico, que possibilite a regularização, porque esse é o caminho, né, porque não é uma questão de polícia, né, é uma questão de um direito social, que não é o sentido de se reprimir, é o sentido de realmente lidar com essa situação que a população está vivendo agora, de agravamento da crise de moradia, as pessoas sem renda, perdendo aí os locais onde vivem por conta de dependerem de aluguel, tendo que escolher entre comer e entre morar, que é uma escolha que é impossível, né? Então, a gente tem que olhar para esse cenário e o poder público tem que ter a consciência de que a gente precisa achar soluções, né? O povo ele quer ser escutado, né? O povo não quer simplesmente um terreno, uma casa para entrar no seu patrimônio, né? Esse é o pensamento da elite, esse é o pensamento da burguesia, e não é isso que aqui o movimento pela moradia está lutando. Esse movimento ele está lutando por uma moradia digna, que é meio de acesso a direitos fundamentais. Então, é necessário, nesse momento, mais do que nunca, em que o direito à moradia se torne uma questão de saúde pública, que a gente pare e pense em planos, em projetos para garantir aí moradia para essa comunidade que está ocupando, mas para toda a comunidade aí que está em risco de moradia, né? É um problema que vem aumentando. Então, eu vejo, assim, que é muito importante a gente pensar em um plano maior, né? É isso que o movimento está cobrando. Não é simplesmente o direito à moradia deles, é o direito à moradia de toda a população que está cada vez mais pobre e que está chegando nessa ocupação porque não tem para onde ir, porque não tem onde morar, né? Então, a gente quer um plano mesmo em que a gente fale de direito à moradia para além da mercadoria, que fale
de um direito à moradia no sentido da dignidade, né? Então, plano de moradia emergencial, isso é urgente, né? A gente precisa, porque as pessoas estão perdendo sua moradia nesse momento e não tem para onde ir. Isso é uma questão de saúde pública para elas e para todo mundo. E a gente precisa pensar em regularizar todos esses espaços, essas ocupações que já se arrastam aí há anos. Esse caso de Campo Magro só deixa isso mais claro, né? Então, é necessário que a gente pense de forma inteligente esses instrumentos do direito urbanístico para que a gente busque lidar com essa situação, né? Então, quanto uma situação aí social e não uma questão de polícia. Muito bem, esse aqui é o Brasil de Fato 11h30. Hoje estamos aqui discutindo o direito à moradia, novamente, agora aqui com o Val, representante do Movimento Popular de Moradia, o nosso público, como sempre, aí, pessoas muito importantes da luta social. Inclusive, estamos aí com um ouvinte aí histórico, né? O senhor Jairo Graminha mandou mensagem para a gente. Jairo é liderança histórica, esteve na Revolta dos Colonos, aí da década de 60, esteve nas construções de luta por moradia dos anos 90 em Curitiba, da Ferrovila, do Bolsão Formosa. Grande abraço aí, seu Jairo Graminha, satisfação. E quero aproveitar o contexto dado pela doutora Thaís e te perguntar, Mongruel, me parece que uma situação imediata que a gente está vivendo, há o risco de despejo, a reintegração de posse solicitada para essa área, de como falamos aqui, é um direito dessas famílias, as ferramentas do poder público até então para a moradia são ineficientes, mas eu queria saber de você como evitar esse risco de despejo na medida em que, inclusive, há orientação da Justiça Estadual para, nesse momento de pandemia, não haver esse tipo de situação. E, infelizmente, o governo Ratinho, em alguns casos, vem dando aquela driblada, né? Que eu queria que você desse uma avaliada nesse cenário para a gente. Entendi. Bom, obrigado pela pergunta, Pedro. Você me pergunta quais as formas de evitarmos esse despejo. Uma delas é fazendo esse programa aqui na Brasil de Fato. Uma das formas é dando visibilidade para o cunho emocional, para o apreço acolhedor do que isso tem de passar aos olhos da população. É muito difícil um processo tão complexo como esse que está acontecendo lá no Jardim Nova Esperança, porque ele envolve um detentor de terra que não está no uso dessa função a que lhe foi determinada, ele é cedido a uma fundação para que haja um tratamento de dependentes tóxicos num projeto de política pública dentro da cidade, que também foi abandonado, foi desleixado, foi largado e foi entregue à sorte. Foi entregue à sorte e cedido ao governo do Estado. Esse sim, o polo ativo do detentor das obrigações e dos ônus que existem naquele local. A partir do momento que as pessoas, por uma gravíssima crise social, política, econômica, sanitária, e que já não beira o fascismo, mas sim é um regime fascista onde nós todos estamos vivendo, né? Nós já estamos dentro desse processo, faz com que seja completamente exterminado essas garantias constitucionais. Então, tutela-se duas coisas ali. O patrimônio, onde muito bem disse a doutora Thaís, e ela falou algumas vezes sobre a palavra mercado. O mercado nunca vai ser responsável para trazer moradia ou vida digna, ou saúde, ou educação, ou princípios básicos de sociabilidade para as pessoas. O mercado não tem esse compromisso. O mercado tem compromisso com o lucro. O mercado tem compromisso com a concentração de renda. O mercado tem o compromisso com a meritocracia. E é exatamente dentro desse processo em que
o magistrado da causa se vê com tantos agentes interferindo nesse processo. De um lado, aqueles que tutelam a vida, aqueles que lutam por moradia, por dignidade, por um local para acolher a sua família e os seus entes queridos, aqueles que lutam por um horizonte, seja lá qual for, dada a falta de auxílio emergencial, dada a falta de pagamento de aluguel, dado a falta de esperança. E do outro lado, existe uma série de instituições colocadas à mercê do mercado e da legislação vigente, que também prioriza as relações burguesas. É necessário ver e identificar qual que é a atmosfera em que nós estamos vivendo, qual que é a sensibilidade de localização que todos devem ter e, principalmente, quem são os nossos inimigos. E os nossos inimigos, os nossos adversários, melhor dizendo, são aqueles que lutam por essa forma de valor concentrado de renda e com os riscos que aquela população poderia ocasionar a estes privilegiados estando ali. Então, a resposta ela vai além da tua pergunta, porque ela é necessária que se enquadre dentro de um guarda-chuva. Não sei quanto tempo eu tenho, mas, por favor, me corte, Pedro, se eu estiver indo muito longe. Eu queria que houvesse dentro do guarda-chuva... Felipe, tranquilo. Posso pode continuar? finalizar a tua fala, daí a gente volta contigo daqui a pouco. Tá bom. Vou só continuar aqui, só para acabar meu raciocínio. Isso. Então esse guarda-chuva, ele alberga uma série de conflitos, de tensões, de valores e de coisas. Eu fiquei muito feliz também com a palavra da doutora Thaís, quando ela falou que já estava nas instituições de direito imobiliário, de direito fundiário, como também vai ter agora uma comissão delegada pelo Tribunal de Justiça no julgamento de um agravo, uma vez que estamos sob a sede de um agravo, que ainda não foi julgado. Esse agravo é o que vai mandar sobre a permanência ou não através da relação da reintegração de posse. Porém, num caso de insucesso, vai ser levado a uma comissão de direito fundiário que vai ser estabelecido dentro do Tribunal de Justiça. Talvez seja mais uma ferramenta para que possa ajudar eles. Mas, enfim, tudo que os cercou ou que cerca o pessoal da ocupação durante esses 1 mês e 1 semana é também os olhos voltados da população local a ser contra o movimento. Por quê? Porque a Prefeitura de Campo Magro colocou link de site na sua página, terceirizando ao povo se o povo era a favor ou contra aquele processo de ocupação. Primeiro, que é algo inconstitucional, algo que eles não poderiam ter feito, e algo que serve apenas para tensionar ainda mais as forças já tão conturbadas como existe lá. Houve também um corte de uma linha de ônibus que passava e deixavam os trabalhadores, porque é necessário dizer que dentro dessa área da Fazenda Solidariedade, que era cedida, que era o local lá da FAS, existe uma servidão que leva a Fundação Volvo, uma fundação multinacional. Então, existia uma linha de ônibus que passava por ali, onde deixavam os trabalhadores, as pessoas que por ali frequentavam. Essa linha foi cortada. Houve também relatos de muitos comerciantes do local que foram instruídos por agentes do poder local para que não vendessem, para que não fizessem negócios jurídicos, não fomentassem o mercado para os moradores dali. Houve também uma negação de ajuda ou uma cessação de auxílio universal. Veja, nós, brasileiros, somos beneficiados por um sistema único e universal de saúde. Foi até remetido para que fosse cortado tudo isso. Então, existe esse processo todo de tensão que tem que se lutar também sobre esses valores
para que exista a permanência lá do pessoal do Jardim Nova Esperança. Muito importante que o Felipe traz, né? Porque assim, são várias as questões que a Thaís também levantou sobre essa questão dos direitos humanos, né? Que tem aí também a Declaração Universal, que também tenta garantir minimamente, né, essa questão não só da habitação, mas de todos os outros quesitos, né, do bem-estar, do bem-viver da pessoa humana e da família, que inclui, né, essa questão dos critérios de moradia, que deveriam ser alcançados por todos, né, todos os estados, todos os governantes. E aí, então o Felipe nos aponta, né, como, de que maneira, né, ali em Campo Magro, já a partir do prefeito, né, de Campo Magro, Cláudio Casagrande, as questões estão sendo mais do que desrespeitadas já. E aí, pensando nesses processos todos que já enfrentei com o Val em outros espaços também, já pude, infelizmente, participar de situações realmente adversas, né, as questões dos direitos humanos. A gente teve, na quinta-feira, dia 2, os moradores da ocupação Vila Nova, né, foram, então, em frente à prefeitura protestar contra essa ameaça de despejo. E essa ação ela foi promovida, né, Val, se não me engano, pelo Movimento Popular por Moradia mesmo, né? E eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouco disso, Val, porque como o Felipe está trazendo também, é uma questão que já faz com que qualquer prática, né, de ocupação, mesmo diante de tantos direitos, já se torne um processo de criminalização em vários âmbitos, né? E assim, pensando em toda a violência do Estado também, que acaba se colocando, né, diante de uma ocupação, de um direito, né, da pessoa humana, como que você está vendo essa possibilidade agora desse despejo, Val? Né, tem várias crianças ali, mulheres, crianças, idosos também na ocupação. Você acha que isso pode vir a piorar em questão da segurança também dessas pessoas, Val? Bom, com certeza, né, Georgia? O povo que está ali na ocupação Nova Esperança, eles estão realizando o sonho que há muitos anos eles esperavam acontecer, que é o sonho da casa própria, do seu lugarzinho para chamar de seu cantinho próprio, sair da covardia do aluguel, que o aluguel é uma covardia que os governadores, que os prefeitos, que o presidente ainda permite. O aluguel deveria ser olhado com maus olhos por todos os poderes públicos e políticos. Ainda permite que o povo enfrente. Eles não vão voltar a pagar aluguel, não é porque não querem pagar aluguel, porque não tem condições. Não tem nenhuma possibilidade deles voltarem, por isso eles vão resistir. Se houver o despejo forçado, vai haver muita tragédia, vai haver muita violência por parte da polícia, é claro. Né? Em nenhum despejo a população ousou pegar arma de fogo e dar tiro na direção da polícia. Então isso não acontece. Quem dá tiro é a polícia na direção da população. Então se houver esse despejo forçado, como o juiz determinou, dia 15, dia 15 não, ele deu 15 dias de prazo para nós sairmos da área. Se houver esse despejo forçado, realmente, com certeza, a população vai resistir. Eles já disseram que não vão sair. Nós vamos estar lá de apoio, nós não podemos também deixá-los ali sozinhos. Nós vamos estar de apoio, talvez vamos levar tiro, talvez vamos, não sei o que vai acontecer. Tem ocupação, tem invasão que chega a haver mortes. Eu espero que não haja nenhuma morte, mas nós vamos resistir sim. A violência com certeza vai se caracterizar ali muito forte contra a gente, mas nós vamos continuar nessa luta. O povo está determinado a não sair da área, porque no nosso acordo com o juiz, Prefeitura de Campo Magro, FAS, etc., do Estado, não houve nenhum tipo, nem de longe, nenhum tipo de proposta alternativa por parte desses órgãos. Ninguém. Não deu nenhuma alternativa. Falou, não, vamos resolver o problema de vocês assim, assim, assim. Não. Falou, vocês vão para a fila da Coab, da Coapar. Falei, não, mas isso aí o pessoal já está. Há 5 anos, 10 anos, isso. Renovando sua ficha há 15 anos na Coapar, na Coab, e nada. E outra, né, interessante também, que eles dizem que a Coab está falida. A resposta deles é que a Coab está falida. Eu penso assim, se uma empresa, uma instituição faliu, ela deixa de existir. Ela abriu falência, ela não tem mais. Tem que tirar a placa, tem que parar. Por que faliu e continua?
Se a Coab realmente está falida e continua, de onde que está vindo verba para manter a instituição e o que está sendo feito com essa verba. E agora, né, Val, quem está podendo ver aqui, está assistindo a gente as imagens que o Lucas Botelho está rodando, que são fotos da Georgia Prats. Me parece que o poder público muitas vezes tenta contornar a situação, né, Val? Dizer, não, mas aqui é uma área ambiental, aqui é uma área que a gente quer usar, aqui é uma área que está em uso. E ter podido ir no sábado ver, a gente percebe o quanto aquele lugar não era valorizado, o quanto vocês tiveram cuidado de demarcar as áreas que não podem ser, que o povo não pode avançar ali, porque tem araucária, porque é área de proteção ambiental. Ou seja, tem tudo para dar certo aquele lugar, né? Sabe que inclusive para a prefeitura de Campo Magro tem arrecadação, não? Uma espécie de mistificação, Pedro, é que eles dão a entender que só a prefeitura e o Estado sabem cuidar de uma área de preservação. Que a população em si não tem capacidade nenhuma de entrar numa área e mantê-la preservada. Manter lagos, manter rios, manter árvores, vegetações que não podem ser tocadas. Eles dão a entender que nós não somos totalmente despreparados para o assunto. E não é bem assim. O Brasil foi criado pelo ser humano, foi desenvolvido pelo ser humano. O ser humano é que faz o desenvolvimento e zela pelo que existe. Nós somos os maiores guerreiros que defendem as reservas. O que tá deixando a gente desesperado é o que estão fazendo com as reservas indígenas. Os latifundiários podem invadir terras indígenas, matas de preservação, seja o que for, e usar para os seus próprios interesses. Mas nós não podemos entrar numa área e fracionar ela e fazer dela moradia. Agora, qual que seria a maior necessidade nossa? Apoiar os latifundiários que realmente estão fazendo isso em várias, não só na Amazônia, mas em várias matas bem de preservação mesmo, ou apoiar direito à moradia? Porque eles tentam criminalizar a gente nesse contexto, né? Só que, por outro lado, existem os grandes produtores de um monte de coisa, que eles entram numa área e falam aqui nós vamos fazer um desenvolvimento, um progresso, e ali o governo dá o aval. A União dá o aval e assim por diante. Agora nós, entrar no ar... Dois pesos, duas medidas. Pois né? É sempre assim, a gente sabe. Olha, pessoal, a nossa audiência está muito importante. Várias pessoas participando, integrantes, inclusive, da base do MPM, que estão lá na ocupação Campo Magro, Nova Esperança de Campo Magro, dando a saudação, falando aí do fé na luta e pé no chão, né, como diz aí o movimento. Tem também o Galeno Cristóvão Machado, contribuindo bastante e criticando esse projeto que o governo Bolsonaro já está sinalizando da Casa Verde e Amarela, uma forma de tentar aí suprimir o Minha Casa Minha Vida e fazer um projeto novamente de mercado para moradia. Tem também o pessoal da União de Moradores aí, que pega 5 associações de moradores, Uberlândia, Ferrovila, Canaã, Formosa e Ferrovila, que também sempre participam e sempre dão uma saudação aqui para a gente. Foram um tema do nosso programa anterior. E acho que a Jorge agora tem uma questão aqui para a doutora Thaís. É isso, Gil? Isso, eu queria estender essa questão um pouco mais da violência do Estado nesses espaços, né, de ocupação, Thaís. E eu queria saber de você, assim, quando isso ocorre, né, assim, que o Estado ele deveria assegurar esses direitos e não faz. E quando ele entra nesses espaços mostrando não mais do que, né, a força da mão armada, que é também uma questão de segurança pública, né, e acaba por violentar ainda mais esses direitos humanos das pessoas, como que essas pessoas podem buscar auxílio do poder público e quais os amparos que elas podem ter efetivamente desses espaços? Tem que liberar o som, Thaís. É muito importante isso, Jorge, e eu acho que isso é a principal questão assim, que toca aqui para a gente na Comissão de Direitos Humanos. Qualquer ocupação, qualquer conflito aí possessório, ele tem que ser levado na medida da mediação, né? Então, sempre buscando aí, em primeiro lugar, a regularização, e somente quando é impossível, por questão aí de necessidade pública, né? Então, que a gente, que é possível ter essa realocação da população, né? Mas a gente coloca sempre no sentido aí dos tratados, das convenções, de que não pode ser realizado aí esse despejo violento, isso aí é um abuso, né? A gente já tem aí tratados ratificados no Brasil, não é possível, não é permitido
que a polícia chegue, né, dessa forma violenta, simplesmente colocando as pessoas na rua, né, os direitos sociais, direitos humanos fundamentais, eles estão aí em dignidade superior, e a primeira coisa que tem que ser garantida é a proteção dos vulneráveis, pensando que a gente tem crianças que são aí especialmente protegidas, né, elas têm relação aí com o direito delas à educação, à saúde, elas estão aí nessa ocupação, logo vão aí começar também a estudar e também utilizam a saúde aí na região, né, a gente tem também idosos, muitos idosos, grávidas, enfim, toda sorte de pessoas que precisam ser cuidadas e atendidas e priorizadas, né, e qualquer medida aí de violência policial, ela tem que ser realmente a gente tem que ir atrás dos meios de denúncia, né, e buscar esse apoio aí também do Ministério Público, né, que tem essa função de apurar esses casos. A gente tem outros casos aí que foram realizados abusos, não só na área urbana, mas também na área rural, e buscando sempre a responsabilização, né, então sempre ter o arquivo, né, conseguir documentar esses abusos e sempre ir atrás das instâncias aí de denúncia. Aqui a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa também está sempre aberto para receber, sempre buscando também as medidas de responsabilização e até instâncias internacionais aí nos casos mais graves, né? Mas o importante é que a gente esteja agora em diálogo sempre durante essa ocupação, lembrando que não pode ser realizada aí a reintegração, o despejo da comunidade, né, especialmente nesse momento aqui de pandemia, né, como o Pedro também colocou ali no questionamento, a gente tem um decreto aí do Tribunal de Justiça que diz que não deve ocorrer despejos nesse momento, enquanto perdurar esse momento aqui de calamidade de saúde pública. Então, é especialmente importante que não ocorra, né, embora a gente veja aí, tanto no meio urbano quanto no meio rural, que isso não está sendo respeitado, e isso precisa ser denunciado, né, como a gente está fazendo aqui, e nós precisamos, sim, lutar para que isso pare, né, isso não tenha continuidade. E nesse caso aqui, embora a ocupação ela tenha ocorrido após esses decretos, a gente tem uma situação que ela é muito excepcional, né, e isso tem que ser considerado, porque as pessoas estão lá como decorrência dessa crise aí social que se instaurou pela crise de renda e pela toda a crise que a pandemia aí deixou mais evidente, e pela inação do poder público em fazer tomar qualquer atitude em relação aí à vulnerabilidade decorrente da perda da moradia dessas pessoas. Então, realmente a gente precisa sustentar esse direito, isso é direito, né, isso, a gente já tem o decreto aí do TJ, a gente já tem todos esses tratados que são ratificados aí no Brasil, e nós temos aí os direitos das crianças, dos adolescentes, dos idosos aí, que devem ser especialmente protegidos. Muito bem, esse é o Brasil de Fato 11.30, o tema é a luta por moradia, o movimento popular de moradia, e temos que democratizar o espaço da terra urbana, a moradia, e também a mídia. O Brasil de Fato é o veículo de comunicação que está lado a lado com os movimentos de luta. Então pega aí, compartilha, curte a nossa página, divulga naquele grupo de família, quero ver aquele reacionário dizer que a moradia não é um direito, faz o debate, usa o Brasil de Fato como ferramenta de debate, de informação. Olha, muitos comentários aqui, mandar um abraço bem rápido, né? A Josi Constante, a Jaqueline Constante, ao Emer Kelly da Silva, a Aline Pinheiro, Rose Prado, Gislane Vidal, professor Galeno Cristóvão Machado, o Kiko do Sebra Paz mandou um abraço pra gente, obrigado, Kiko. Valdinei Tuba, Jalson Graminho, ou seja, muita gente aí participando, comentando e fazendo valer o necessário direito da moradia. Eu quero passar aqui para o Felipe Mongruel e levantar o seguinte, né, Felipe? A gente está fazendo um debate que não é só específico de Campo Magro. Números oficiais mostram um déficit de moradia no Brasil de 10 a 12 milhões de pessoas. A gente sabe, como a doutora Thaís dá a entender, as ferramentas que a gente tem hoje das Coabs bastante defasadas, ineficientes. A gente tem acompanhado isso semana a semana. Uma necessidade de moradia que fica mais forte
em momentos de crise. Como que a gente pode pensar esse direito à moradia, sendo que o que parece, né, é que muitas vezes o poder público trata o povo como problema, não como solução. E fica aí o recado para os gestores de Campo Magro que a gente viu aqui que estão acompanhando a gente. Parem de ser covardes, parem de achar que o povo é um problema. São pessoas que vão trabalhar em Campo Magro, que vão aumentar a arrecadação de Campo Magro, que vão fazer essa cidade crescer. Parem de ser covardes, tomem uma posição, apoiem essas famílias. E Felipe, como pensar esse direito à moradia de maneira ampla? Bom, eu não vejo só o direito de moradia ameaçado, né? Eu vejo todo o artigo 5º da Constituição ameaçado. Eu vejo todos os direitos e garantias fundamentais ameaçadas a partir do momento em que se instala um golpe no país e desde então todas essas garantias, esses remédios constitucionais que poderíamos assim dizer que poderiam nos salvaguardar estão cada vez mais ameaçados em todas as suas áreas. Existe um compromisso com essa pauta, né? Os compromissos são compromissos, como muito bem lembrou o Val no começo da fala dele, foi distribuído antes de acontecer uma falha gigante no auxílio emergencial, um valor de 1 trilhão e 200 bilhões de reais cedidos a instituições financeiras. Mas então, se são todos esses direitos que são atingidos, agora respondendo a tua pergunta, Pedro, o que fazer para você defender e como você resistir a esse impacto causado por certos gestores? A meu modo de ver, só existe uma forma de a gente defender isso, que é através do povo ligado aos movimentos sociais. É nessas horas que quem vem à tona são os movimentos sociais, são os sindicatos, são a imprensa livre, são aqueles que se colocam a favor da população como um todo. Não existe uma outra forma e nem uma forma individual de vencer. A gente tem que lembrar que dentro desse país, Pedro, nunca houve um momento de ruptura entre o poder dominante. O poder dominante foi sempre um poder colonial, ou seja, sempre um poder que colonizava, que era escravagista, que era patriarcal. E a partir do momento que existe a República, todos esses processos, todos esses governos, 13 ou 14, que houve durante todo esse tempo, houve uma série de golpes também. E os golpes também são atingidos até levar o Brasil a uma situação de social-democracia. Mas essa social-democracia, ela não consegue ser responsável para também atender isso. Ela pode ser, inclusive, em alguns sentidos, ela pode conseguir resguardar alguns outros direitos, alguns avanços em vários aspectos, porém, a meu modo de ver, esse abraço, essa coisa aliada à social-democracia já não dá mais, já é impreterivelmente desnecessária. Veja, o extremismo que nos colocam dentro do nosso país, o que nos faz de laboratórios, né, faz com que exista esse problema da moradia, mas agora, neste exato segundo que está passando, Pedro, tenho certeza que tem mais alguma pessoa, alguma família numa UTI precisando de um respirador, lutando contra uma pandemia que também não tem controle, que não está nem aí, que era uma gripezinha, que era, sabe, as coisas mais escrotas possíveis, né? A meu modo de ver, a primeira coisa que tem que se fazer é tirar-se Jair Messias Bolsonaro do governo. Eu acho que nada vai existir nesse país, enquanto país, se a gente continuar com Jair Messias Bolsonaro. Isso é algo muito amplo, mas é algo que todo mundo tem que ser defendido por todo mundo. Essa é a prioridade. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Eu acho que a prioridade nossa
é fazer com que todos esses direitos, tudo isso que é atingido, desde o Jardim Nova Esperança e Campo Magro pelo direito de moradia, é também atingido em todas as outras searas por conta do extremismo que já nos foi colocado e a gente não percebeu. Um extremismo desequilibrado que veio se organizando antes de 2013 e que não aconteceu para nós, né? Eles foram para o extremo e a gente não foi. Então a gente fica correndo atrás dessa pauta toda durante todo esse tempo. Mas também, para não viajar muito na minha resposta, Pedro, eu penso que a única forma da gente defender o direito de moradia é a união do povo com os movimentos sociais. Eles têm que serem defendidos e as pessoas têm que colocar-se dispostos a achar o que de fato é valor, sabe? Não tem como fazer de outra forma. A meu ver, é essa a resposta. Não sei se os outros aqui contribuintes do nosso debate e também os nossos ouvintes pensam da mesma forma. Gostaria muito de receber até críticas e raciocínios a respeito. Mas, a meu ver, é a partir daí que a gente tem que começar a nossa dança. Muito forte tudo isso mesmo, né? Assim, acompanho já as ocupações há um bom tempo e é muito complicado a maneira como a gente vê, né, essas disparidades, essas desigualdades, né? E essa falta de respeito realmente sendo muito veemente na vida das pessoas. E ali acompanhando o Val ali em Campo Magro, né, Val, desde o dia da ocupação, eu fico pensando assim na maneira como tudo está sendo organizado de lá até aqui, né, dentro mesmo do espaço ali. Então o pessoal chega, o Val estava me explicando outro dia, né, Val? O pessoal chega, tem toda uma organização para quem ainda não tem o terreno, para quem está buscando o terreno, e algumas pessoas chegam sem nada, né, Val? Levam só a esperança de ter esse espaço de moradia, chegam com crianças, com idosos. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Val, sobre isso, porque assim, o que as pessoas não conseguem ver do lado de fora, diante de toda a criminalização que é feita, da maneira como é exposto, né, essas ocupações, que parece que não são pessoas, não são seres humanos. Queria que você trouxesse um pouco para a gente, Val, porque tem todo um acolhimento que é feito dentro desse espaço, né? Acabaram de colocar ali uma mensagem falando já é o lar dos meus filhos, e é isso que eu enxergo mesmo, assim, né? É uma organização que era feita com respeito, tudo que o país, né, os governantes deveriam estar fazendo, não só com esses espaços, mas com todo o espaço social, vocês conseguem fazer e transformar, mesmo diante de tanta pressão, de tanta opressão. Vocês conseguem tratar as pessoas de maneira digna dentro do espaço de organização de vocês. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco, Val, como que é esse lugar de organizar esse espaço de moradia para as pessoas que chegam sem nada e como que vocês vão se distribuindo ali dentro desse espaço com todo esse respeito que é criado? Bom, a Geórgia mesmo já sabe um pouquinho, o Pedro também teve esse fim de semana lá. É uma correria maluca lá, gente. Mas é uma correria maluca organizada. As pessoas também não entendem o que a gente está fazendo ali. Vai para um lado, vai para o outro, vem aqui, conversa com 5, 10, 2 ali, 4 aqui, 20 ali. Nesse momento, nós estamos direcionando o que a pessoa pode, que não pode fazer, o que deve, que não deve fazer, onde pode realmente, até onde pode construir, até onde pode... como que pode fazer o seu fogãozinho, que ali as pessoas não têm condições de comprar gás, ou nem tem bujão de gás, fogão de gás mesmo, faz ali o fogão a lenha, e nós ficamos ali direcionando. Existe também um grupo de coordenadores que orientam os moradores, as pessoas que chegam ali, que direcionam, olha, é assim que funciona, desse jeito, isso pode, isso não pode, se fizer isso é expulso do acampamento, do assentamento, entendeu? Então existe um grupo de pessoas, graças a Deus, eu não trabalho sozinho, né? Existe um grupo de pessoas ali que nos dão suporte, que nos ajudam e nos fortalece nessa luta. A Geórgia enfatizou bem aí, a pessoa que possui ali é a Cris, uma grande guerreira, amiga nossa, que está sempre com a gente ali. Ela postou ali, aqui já é o lar das minhas crianças. Gente, pensa num lugar gostoso de se viver. Pensa num lugar onde os sonhos se realizam. As mães podem deixar as crianças brincar, não tem perigo delas sofrer com algum tipo
de opressão, é diferente dos outros bairros, das outras vilas. Ali tem liberdade, as crianças se sentem em casa de verdade, as famílias... Algumas mensagens, né, Val, desculpa te cortar, também dão a entender haitianos escrevendo aqui, mandando mensagens, né, nossos povos e irmãos migrantes, haitianos, venezuelanos, nossas comunidades acabam dando guarida que o governo também não Nós dá. estamos com mais de 30% dos ocupantes ali 30%. haitianos. É muito haitiano, gente. E eles estiveram com a gente, foi gostoso de ouvir eles cantar. Nossa luta é todo dia, o Movimento Popular por Moradia na língua crioulo. Eles cantando já, eles já sabem cantar o hino do movimento, as marchinhas do movimento em crioulo. E eles são muito ativos, muito participativos. Todos que entram ali falam, aqui é meu lar, aqui é minha casa, aqui eu vou construir a minha história. Por isso que nós coloquemos o nome Nova Esperança, porque está dando uma nova esperança para todos que estavam desesperançados, que já não viam mais possibilidade de ter sua casa, que ou iam para debaixo do viaduto, e não deixam mais nem morar debaixo do viaduto, Pedro. A prefeitura não deixa mais ficar a casa debaixo do viaduto para não dar má imagem para o prefeito, né? Enquanto o número de moradores de rua já, o movimento calcula em mais de 7 mil pessoas. Então, hoje. E está aumentando esporadicamente. E tem moradores de rua ali com a gente, ex-moradores de rua, claro, ali ocupando ali junto com a gente. Tem haitianos que não tinham mais para onde ir, estavam desesperados, sem trabalho, sem dinheiro para pagar aluguel. Inúmeras famílias, como o caso da Cris, como o caso de muitos outros que estão aqui acompanhando nosso programa nesse momento. Muito bem, esse é o Val Liderança, que uma das lideranças, como ele disse, tem vários coordenadores e coordenadoras aí na ocupação Nova Esperança em Campo Magro. O Val está aqui conosco, junto com a doutora Thaís Diniz, com o doutor Felipe Mungruel, com minha companheira Georgia Prats, discutindo aí o direito à moradia e recebendo inúmeras mensagens. Mandar um abraço para o Ivan Pinheiro, ele é da União de Moradores, ele sempre defende a insuficiência da Coab, que é necessário uma Secretaria Municipal de Habitação em Curitiba. A Rose Prado, a Aline Pinheiro, a Graziela Ritter, a Beatriz Soares, o Joilson Graminho, Leonardo Ribeiro, várias pessoas aqui escrevendo para nós, né, Jorge, e faz a necessidade de divulgar esse programa nas páginas da Prefeitura de Curitiba, de Campo Magro. Vamos usar esse programa aí para levar informação sobre a questão da moradia. A gente está chegando, talvez, na última rodada de questões. Não sei se a Jorge tem alguma questão para os nossos dois advogados populares. Eu só talvez queria saber da Thaís ou do Felipe, eu acho que qualquer um dos dois pode me esclarecer isso. A gente está falando da questão dos imigrantes que estão ali nesse espaço também, assim como em outros espaços de ocupações. Cada pessoa, né, cada classificação vai ter um direito assegurado, como a Thaís colocou, o direito das crianças e tudo mais. Os imigrantes também têm outros direitos também que são assegurados aqui dentro do nosso terreno, né, do nosso espaço chamado Brasil. E eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso, assim, sobre essa questão também do direito dos imigrantes sobre o nosso solo. Pode ser um dos dois, quem quiser puxar. Então, Jorge, como a gente colocou, né, realmente todos têm o direito, né, e os imigrantes, assim, a partir do momento que eles estão aqui, né, pela nossa legislação mesmo, eles são pouquíssimas aí exceções, né, assim, de direitos que possam ser garantidos aí só para brasileiros, né, nacionais ou natos, né, mas aí os imigrantes têm também todos os direitos sociais garantidos, direito à moradia, direito à saúde, todos os direitos fundamentais que devem ser aí garantidos, né, e tem a situação também deles de maior vulnerabilidade, né, e isso deve ser olhado com maior cuidado. Geralmente vindo já para o Brasil, como o caso aí dos haitianos, dos venezuelanos, numa situação já de maior vulnerabilidade, né, vindo assim de situações aí mais graves em relação à renda, né, muitos chegando aí sem renda alguma, né, então eles são um caso especial que eles precisam aí de maior atenção, até por parte do poder público, porque a maioria está numa situação mais vulnerável de renda, e algumas vezes também até de questão de idioma, né, de estar habituado com a cultura também,
E isso é muito bonito, assim, de ver quanto o movimento ali de Campo Magro está abraçando essa população que chega aqui no Brasil, né? Algo muito bonito de ver mesmo, né? E que mostra o quanto esse movimento ele está aí, na verdade, resolvendo os problemas, né? Então, assim, algo que de uma forma autônoma, de uma forma aí muito forte, vem ajudando até, fazendo o papel do poder público, né? Resolvendo um problema. Então, eles já estão ali apresentando todas as soluções, né? Só falta mesmo o poder público ir e fazer o mínimo que é a sua função ali de achar os meios institucionais de resolver o problema. Mas nos fatos, na realidade, o povo já está acolhendo os imigrantes que estão em uma situação mais vulnerável, dando aí, como o Val falou, uma condição boa para as crianças, já estão se organizando, estão com cuidado com o meio ambiente, né? Enquanto antes estava ali aquela área abandonada, com risco, maiores riscos até para a riqueza ambiental que tem ali naquele local. Agora, com a ocupação, a gente tem pessoas cuidando daquele local, né? Atendendo a isso, fazendo uma ocupação que é organizada, resolvendo o problema da moradia, resolvendo o problema até de alimentação, né? O Val não chegou a falar disso, mas eles têm até uma cozinha coletiva, né? Então, assim, um cuidando do outro, um ajudando o outro, nessa solidariedade que é tão importante nesse período que a gente vive, né? Então, eu acho assim que isso que a Georgia colocou aí dos imigrantes é muito bonito da gente olhar, porque realmente a gente um movimento que está abraçando a todos com muita solidariedade e que está buscando soluções, né? Enquanto o poder público está parado, né, em relação a esse problema aí da moradia, vem um movimento e já resolve, né, o problema de muita gente. E isso mostra que esse é o caminho a ser seguido, né? Obrigado, doutora Thais. Muito obrigado aqui em nome do Brasil de Fato Paraná e dos movimentos populares pela participação. Felipe, também agradecendo aí a tua participação, teu apoio sempre ao Brasil de Fato, e a gente gostaria das tuas considerações finais. Só tirar o botãozinho ali do microfone. Desculpa. Isso aí. Está funcionando, certo? Bom, muito obrigado, Pedro, meu amigo, Jorge, minha amiga, Thais, doutora, colega, que também está aí se prestando a lutar por o que de fato importa, e ao companheiro Val aí, que está tocando esse processo de liderança. Gostaria de falar coisas bem rápidas e pontuais para acabar e deixar minhas palavras finais. Nunca houve dentro do Jardim Nova Esperança algum desacordo, ou algum desentendimento, ou alguma desobediência à lei ou qualquer acordo judicial firmado e formado entre eles desde que estão lá, sob o meu crivo e minha conta em risco. Nunca houve, em momento algum. Assim também como a manifestação da qual o Val se referiu ao começo, foi uma manifestação para que as pessoas de Campo Magro, na pessoa do prefeito de Campo Magro ou daqueles que integram ali o grupo que lá trabalham, vissem com seus próprios olhos quem são as pessoas que moram lá. E as pessoas que moram lá, como já foi dito, são muitas crianças, são muitos idosos, são deficientes físicos, são pessoas de toda sorte, como já disseram aqui. Então, é o povo que está ali, não é só pegar simplesmente tirar porque ali é do Estado e essa é a lei. Essas leis que também atendem muito mais a burguesia do que o povo não me representam. Não que nós desobedecemos, porém não representa a vontade popular. E a última coisa que eu queria dizer é que todo o movimento que existe com os haitianos lá e que precisa de mais apoio, inclusive da Universidade Federal do Paraná, do campo das hospitalidades, dos refugiados e de tudo, sim, Thais, ocasionado principalmente pela xenofobia do momento. A xenofobia causada por esses governos fascistas e principalmente nesse maior laboratório que é o Brasil que tem aqui. Então, essas pessoas vão sendo excluídas cada vez mais para esses rincões e só tem acolhimento, abraço, afago e afeto dentro de movimentos sociais que são verdadeiros e legítimos, como o Movimento Popular por Moradia, que tem o Val, que tem o Julian, que tem o Jaime, que tem todos os outros que estão lá, que merecem
todo o nosso respeito. Muito obrigado pela oportunidade, Pedro. Fico muito feliz de poder ter participado e espero ter contribuído com o esclarecimento da população a respeito do que está acontecendo lá em Campo Maro. Com certeza, Felipe Mungurel, obrigado. Estaremos juntos aí em outros momentos. E é isso, né? O Felipe traz algo, Val, interessante aqui nas tuas palavras finais, que é, muitas vezes, seja um despejo, seja um decreto, seja uma lei, ela é muitas vezes feita por um poder judiciário que não foi lá, né? Que não pisou, que não conhece as famílias, não conhece esses migrantes, não conhece as mulheres, não conhece o que vocês estão fazendo lá, não conhece as hortas que estão surgindo ali. Quer dizer, é preciso entender a legitimidade do que vocês estão fazendo lá, né, Val? Isso fica muitas vezes distante para jornalistas, aí da mídia empresarial, para os gestores, como esses cagões aí que estão olhando a gente aqui, estão vendo a nossa live de Campo Magro e não se pronunciam, e também para o Poder Judiciário, né? Qual que é o futuro dessa luta popular, Val? Pois é, nós pretendemos ir até o fim nessa luta, não sabemos ainda ao certo o resultado, mas nós vamos ir até o fim, vamos desenvolver cada vez mais métodos de não depender dos órgãos públicos. Por quê? Desde o início, como tu mesmo falou, desde o início da ocupação ali, nós pedimos a presença do prefeito para andar ali, conhecer o povo, ver que o nosso movimento mantém uma organização ali que é muito interessante, que não é invasão, que não é um negócio doido, que não vai criar uma favela ali. Nós queremos realmente visar o progresso, a melhoria, o desenvolvimento de Campo Magro para o povo que está ali, entendeu? Só que o prefeito nunca aceitou o nosso convite de ir lá conversar com a gente, nem os vereadores que estão na região ali também. Infelizmente, até agora não teve um vereador corajoso o suficiente para entrar lá e conversar com a gente, ou chamar a gente numa conversa, no gabinete, qualquer lugar que eles quiserem, caso eles estejam com medo de entrar lá, né, que tenha coragem de ir lá. Então, nós vamos seguindo com a nossa luta. Antes de finalizar, eu quero também dar o agradecimento. Só abrindo o prefeito, ele obstruiu uma via lá, Pedro. Jogou um monte de entulhos. Eu acho que eu levei vocês lá para tirar umas fotos. Uma das saídas. Né? Isso. Uhum. Jogou um monte de entulhos, pedras desse tamanho assim, gente. Gigante. E ainda fez uma valeta no meio da rua com a máquina. E ele fala, numa das lives, ele fala que ele fez mesmo e vai manter obstruída, entendeu? É crime isso, só para constar, é crime obstruir via pública. O ônibus que passava lá teve que fazer um outro trajeto, não houve nem uma licitação, nem um papel escrito, a partir de hoje o ônibus vai fazer uma rota alternativa. Foi meio na loucura por conta dele. E segue, né? Então, o prefeito, de vez ir lá, olhar a gente com olhos diferentes, olhou com inimizade, como se fosse monstro. Disse que a criminalidade aumentou por nossa causa, etc. Mas estamos lutando e estamos mudando. O povo de Campo Magro mesmo está vendo que ali não tem bandido, que ali tem pessoas de bem, que tem pessoas que são guerreiras, que lutam pela realização da sua casa própria. E eu quero finalizar agradecendo todos os parceiros, parceiras, todos os companheiros que têm apoiado nossa luta ali, que têm abraçado nossa causa, como a Thaís, nossa grande parceira aí, falou, existe uma cozinha comunitária, os parceiros, companheiros nossos não têm deixado a gente perecer ali na questão de alimentação e precisamos de cada vez mais apoio, porque se dia 21, que é onde vence os 15 dias úteis, eles fechar tudo lá e trancar a gente, nós vamos resistir, nós vamos ficar ilhados ali dentro e temos que ter subsistência. Então, além de agradecer nossos parceiros aí de luta, que apoiam a gente, peço que estejam nos ajudando, reforçando com a alimentação, que aí conseguir dar o apoio que a gente está precisando ali, porque nós vamos ficar ali, vamos resistir. Não sei por quanto tempo vamos aguentar resistir, nosso foco é ir até o final, ir até as últimas consequências, se necessário. Então, e agradeço os parceiros, eu não vou citar nome, mas os vereadores, né? Os deputados estaduais, deputados federais, os movimentos sociais, movimentos de luta que estão envolvidos com a gente, as ONGs,
os camaradas que já enfrentam várias batalhas aí nesse mesmo cenário que a gente está no momento atual, que já desde anos tem fortalecido a gente. Todo o apoio, coletivo, individual, todos os parceiros aí que a gente lembrar e não lembrar. Deixo o agradecimento e principalmente, né, além de agradecer os companheiros aqui do Brasil de Fato, a Georgia, que sempre está ali dando cobertura midiática para a gente. Sempre que a gente pede, ela vai no desespero daqui, ela dá um jeito, Já tá lá, né? faz o jeito dela, ela é companheira dela, e vão lá, então lá apoiando a gente. Muito grato, né? E eu quero agradecer principalmente todo o povo da ocupação Nova Esperança. Pensa num povo guerreiro, pensa num povo de fibra, cara, diferenciado. Campo Magro só tem a ganhar com esse povo. A visão dos Campo Magrense tem que mudar referente a esse povo. Campo Magro tem muito a ganhar com esse povo. São um povo de bem, um povo de luta e um povo guerreiro que vai fazer uma boa diferença na cidade de Campo Magro. Não menosprezando os outros que já estão lá, que são pessoas de bem, pessoas guerreiras também. Amo todo mundo, todo o povo que está ali. Mas o povo que chegou na Nova Esperança, abracem eles, acolham. Chegaram para somar, não chegaram para atrapalhar a vida dos campomagrenses, dos guerreiros que já estão ali. Chegaram para somar junto com vocês. Somar junto com as lideranças, somar junto com o poder público, político. Se o poder público, político dali mudar a sua visão, o seu jeito de olhar o povo ali. Que são gente, são ser humano, são vidas e precisam ser tratados como gente, ser humano e vidas. Muito bem, essa foi a fala do Val, liderança do Movimento Popular de Moradia. Quero mandar um abraço para Cíntia Valente, para o mosaicista e amigo Javier Guerreiro. Vontade de fazer mosaico, né? Quando passar essa pandemia, né, meu filho? Estamos aí sempre apoiando. E dizer que a gente já viveu a experiência recente de despejo na área do Fazendinha, em 2008, em Curitiba, do trágico despejo aí de 2011, ali na região metropolitana de São Paulo. Então é preciso um grande movimento da sociedade civil para, nesses dias, estar acompanhando o que está acontecendo em Campo Magro e evitar que aconteça uma ação violenta do poder público. O caminho é diálogo, vocês conheceram aqui o Val, vocês estão conhecendo os moradores que estão participando aí do programa, então é possível o canal de diálogo e é possível o direito à moradia, basta vontade política. Quero agradecer os trabalhos audiovisuais do Lucas Botelho, nosso menino de ouro, também da Georgia Prats aí, nossa fotógrafa de campo, sempre presente na luta. Agradecer a doutora Thaís, agradecer o Felipe Mongruel também. E lembrando que quarta-feira estaremos com Quarta Sindical. É uma parceria entre Brasil de Fato e a Central Única dos Trabalhadores. Na sexta-feira voltamos com o nosso Brasil de Fato 11h30, sempre trazendo convidados da luta popular, da universidade, do campo progressista, da luta dos trabalhadores. Vamos finalizar cumprimentando aqui, né, Val? Obrigado aí pela força, estaremos juntos. E até quarta-feira. Obrigado, valeu. Valeu, gente. Obrigado. Aí. Fechou.